Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 17 de agosto de 2012. Começa agora mais um programa Cresce Esclarece. E só lembrando que hoje é dia do Patrimônio Histórico. O Instituto Patrimônio Histórico foi criado lá no ido de 1937, no governo Getúlio Vargas, pela Lei 378, faz tempo, né? E eu queria somente fazer uma correção em relação ao programa da semana passada, onde nós tecemos comentários dizendo sobre a questão do nuproprietário, né? Que a pessoa adquire um imóvel e ele grava com a cláusula de usufruto para os seus pais, ele ficaria na condição de usar o fundo de garantia para adquirir uma moradia a ele. Então, somente corrigindo, desde que ele tenha recebido, né, como usufrutuário, okay, já esta herança, ok? Então, ele já tem que receber como herança esse usufruto, já gravado com usufruto, né, para ele poder estar liberado para usar o fundo de garantia dele. E agradeço aqui ao Dr. Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal, que coordena o CIOP e ele sempre nos acompanha. Ele tem dado muita força a todos nós nessa questão de FGTS e carta FGTS. Dr. Mauro, muito obrigado, você que está nos acompanhando nesta manhã. Obrigado por estar sempre disponível aos corretores de imóveis de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil, ok? E como nós estamos tecendo sobre a questão do fundo de garantia, então vamos prosseguir aqui. Só lembrando que, quando se fala em regiões metropolitanas, podemos verificar, podemos confirmar essas regiões que constam no normativo do fundo de garantia, podemos confirmar ele através do site da Caixa Econômica Federal, que é o www.caixa.gov.br, né? Prosseguindo aqui, vamos falar agora na questão de o que é permitido. Se o colega não sabe, vamos falar do que é permitido, quando é permitido a utilização do fundo de garantia, até para pessoas que têm fração ideal. Então, o exemplo que está na tela, vamos dar um exemplo nessa questão que está aí na tela. Então, eu recebo, por exemplo, um imóvel como herança. Eu mais um irmão meu ou uma irmã, duas pessoas. Então, o que acontece? Se eu recebi como herança, na hora da partilha, essa fração que vai caber à minha pessoa, à minha parte, seria de quanto? De 100%. Se dividirmos em duas pessoas, daria 50%. E o que diz na tela, mostra na tela, é um pouco diferente, né? Teria que ser até 40%. Então, no caso, seria eu e o meu irmão. Se eu tivesse mais uma irmã, seria em 3, de um único bem, lembrando que é de um único bem. Essa divisão da partilha seria em 3. Em 3 daria 33,33. Daria abaixo de 40% essa fração ideal dessa propriedade, certo? Então, nesse caso, eu teria a condição plena de usar o meu fundo de garantia para adquirir a minha moradia própria. Ela não é impeditivo até o percentual de 40% no mesmo imóvel, ok? No mesmo imóvel. Então, vamos prosseguir aqui também, que não é também impeditivo aqui, ok? Então, de um único bem. Propriedade rural também não. A propriedade rural ela também não é impeditivo para se usar o fundo de garantia, para se comprar uma residência na zona urbana para a sua moradia, tá certo? Então, não é impeditivo, tudo bem? Então, vamos aqui responder uma pergunta do nosso colega Fernando aqui, de São Paulo. Ele fez uma pergunta do seguinte: quantos anos são considerados para se considerar a união estável? Fernando, não existe uma lei que determine qual é o prazo.
Mas jurisprudencialmente nós já vimos aí que tem de 2 anos, 3 anos, até de 1 ano, o juiz já considerou união estável. Mas fique tranquilo que para efeito de financiamento de crédito imobiliário, né, obviamente o correspondente bancário vai entregar um formulário, né, e a pessoa assina esta declaração por força, não é isso, da lei, vai assinar essa declaração que ele mantém esse relacionamento estável com aquela pessoa, né? Então, para efeito de financiamento é simplesmente isso, ok? Mas não tem uma lei ainda que determine certinho o que é, quantos anos é, quantos anos não é, tá certo? Por enquanto não tem. Então vamos continuar no nosso slide aqui. A comprovação de não proprietário. O que nós queremos dizer com isso? Então eu preciso comprovar que eu não sou proprietário. Muito bem? Então se exige alguns documentos. Então vamos ver aqui nessa questão. Existe também, que eu vou assinar sob as penas da lei, né, uma declaração que eu não sou proprietário de nenhum imóvel residencial urbano, né, na minha região. Lembrando que, quando diz ali, sistema financeiro no âmbito nacional, seria o quê? Ele não pode ter ativo no país nenhum financiamento imobiliário. Porque se ele tiver, o que vai acontecer? Ele estaria impedido de utilizar o fundo de garantia para adquirir a moradia dele. É muito importante lembrar que há pessoas, que nós já comentamos sobre isso, há pessoas que há 3, 4, 5, 10 anos alienou seu imóvel financiado, fez um contato de gaveta, essa pessoa que comprou está pagando no nome dele, né? E ele às vezes esquece que tinha esse imóvel em outro estado, seja em qualquer estado do país, né? E isso vai impedir de ele usar o fundo de garantia dele. Então é muito bom deixar bem claro para esta pessoa que nos procura, este proponente, nessa questão, né? Lembrar ele para ver se realmente ele não tem, porque às vezes a pessoa esquece, né? E cabe a nós lembrar para não ficar perdendo tempo de estar alienando o imóvel e depois, na hora de usar o fundo de garantia, não pode, aí dá aquela zebra que nós já conhecemos, ok? Tá bom? Então é bom lembrar sobre isto. Muito bem. Vamos agora aqui falar, aqui nós temos aqui uma outra pergunta do Wilson Alves do Nascimento, nosso colega lá de Iguape. O que ele perguntou? Depois de concluído um financiamento após 2 anos, pode ser usado o fundo de garantia para abater o saldo do devedor sem problema nenhum, Wilson. Então vamos aqui, o João Carlos de São Vicente, ele também fez aqui a pergunta. Posso levantar o FGTS para a compra de um imóvel sem escritura? Mas de maneira nenhuma. A documentação tem que estar 100% correto. Sem isso, não há como. Tem que estar 100% correto, tá ok? Então vamos ao nosso slide aqui para analisar essa questão da declaração do imposto de renda. Então, precisamos sim apresentar a declaração do imposto de renda para ver se lá naquela declaração de bens não tem nenhum imóvel gravado no meu nome. Pode acontecer de até ter. Por quê? Estou vendendo um imóvel. Eu tenho um imóvel que estou vendendo para comprar um outro. Pode até acontecer, tá certo? Então, nesse caso, existe a maneira de a gente também comprovar, tá? Imposto de renda. Agora, veja só o problema. Se eu não tiver imposto de renda aqui, todo mundo tem que declarar o imposto de renda, tá certo? Todo mundo tem que, inclusive aquela pessoa que é isenta, não é? Tem que declarar. Quem é isento tem a declaração de isenção também. Mas imagine só, é preferível ter um imposto de renda do que essa pessoa, esse proponente não ter. Então veja o que diz aqui no nosso slide na tela aqui, ó, na impossibilidade de apresentar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Olha a trabalheira que dá pra gente. Olha só. Nós temos que buscar o quê? Provar através da certidão negativa de não proprietário de imóvel nos locais. Olha só. Onde eu exerço a minha ocupação principal, onde eu trabalho. Na cidade que eu trabalho, eu tenho que ir no cartório de registro, na cidade onde eu trabalho, e pedir uma certidão
né, dizendo que eu não tenho nenhum imóvel em meu nome naquele cartório de registro. Além dessa cidade, em todas as cidades limítrofes, né, dessa cidade onde eu trabalho. Tá? E tem mais ainda, olha lá. Se eu estiver numa região metropolitana, de todas as cidades inseridas nessa região metropolitana, olha o trabalho que dá para a gente. Né? Correr todos esses cartórios para mostrar ao agente financeiro que não tem imóvel gravado no nome desse proponente. Imagine em São Paulo, na cidade de São Paulo, a região metropolitana aqui da cidade de São Paulo, quantas cidades compõe? 39. São 39 certidões para provar. Aí vamos aqui criar uma outra situação. A pessoa trabalha aqui em São Paulo, porém ele mora fora aqui da região metropolitana de São Paulo. Vamos colocar Campinas. Campinas são mais, ele reside lá, são mais 19 cidades. Olha, no município onde ele comprova residir há mais de um ano. Então, se for Campinas, é uma região metropolitana, tá certo? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer, ele tem que tirar também das 19 cidades. 39 com 19, 49, 58. É duro, né? Olha a trabalheira que dá, hein? Tá certo? E além das cidades limítrofes também. De repente, ele mora numa cidade na região a metropolitana de Campinas, né? Que ele tem outras cidades limítrofes que já não está inserido na região metropolitana. Também tem que tirar. Então, vai mais certidão ainda. É complicado, não é complicado? Então, é melhor ter imposto de renda, que é muito mais simples, porque todo cidadão brasileiro tem que ter imposto de renda, né? Pague ou não pague, é isento, ele tem que declarar o imposto de renda dele, até como isento, ok? Isento. Vamos ver aqui a comprovação. Como se comprova quando eu tenho imóvel, mas eu alienei este imóvel, tá certo? E eu preciso estar na condição de usar o meu fundo de garantia, porque este imóvel que está gravado em meu nome, até lá no imposto de renda, ele se torna impeditivo para mim usar. Tá? Então, como é que eu provo? Eu tenho que provar através da matrícula. Se no meu imposto de renda consta que eu tenho imóvel. Então, eu vendi aquele imóvel, estou adquirindo um outro imóvel para mim, para minha moradia. Eu quero usar o fundo de garantia, né? Eu quero usar o fundo de garantia. O que vai acontecer? Eu tenho que já ter encaminhado esta minha alienação ao cartório de registro e vou provar através da matrícula que esse imóvel já não está mais no meu nome, ele já saiu do meu nome. Ok? Então, nós temos aqui pergunta aqui também. Vamos ver aqui alguma pergunta aqui, que é do Fernando. Preciso tirar algumas dúvidas. Posso sacar fundo de garantia para completar a compra de um imóvel na seguinte condição. Comprador é divorciado, tinha um imóvel que foi passado para as filhas. Foi averbado na matrícula. Né? 70% do fundo de garantia dele, 30% do fundo de garantia é da parceira. Não são casados. Hoje mora em Minas, trabalho, mas a residência oficial é em Atibaia. O imóvel em questão fica na cidade de Atibaia. O cliente está dentro da condição do uso do fundo de garantia. Ok, vamos ver aqui. Repetindo aqui, aquela perguntinha que está meio complicada aqui. Tirar algumas dúvidas, posso usar o fundo de garantia para comprar um imóvel nas condições. Comprador é divorciado, sim. Nós vamos ter esses comentários sobre separação e divórcio, inclusive, mas vamos responder já a sua pergunta, Fernando, dessa questão. Se ele perdeu a condição de moradia nesse divórcio dele, sem problema nenhum. Não há problema nenhum, tá ok? Ele tanto pode usar. Se ele já está vivendo com uma outra pessoa, não é casado, seria uma união estável, tá certo? Então, o que vai acontecer? Ele vai precisar assinar aquelas declarações, tá? E não há problema nenhum, não há nenhum tipo de impedimento nesta questão, ok? Então, vamos seguir aqui, se chegou mais alguma aqui, vamos ver aqui, ó. Maurício Taira também está perguntando aqui. É possível usar o fundo de garantia em apartamento de hotel? Apartamento de hotel não é residência, né? Ele é comercial. Então, nesse caso, não poderia, viu, Maurício? Maurício Taira, não poderia.
Nós temos aqui mais, vamos ver aqui. Não chegou nenhuma pergunta a mais, vamos lá. Soares gostaria de saber depois de quanto tempo posso utilizar o fundo de garantia, sendo que já usei para a compra do imóvel. Ocorre que faltam 4 meses para quitar o saldo do hábito. Me separei de minha esposa. Que pena, né? O qual comprou junto comigo. É possível quitar e tirar do meu nome para utilizar o meu FGTS novamente na compra de outro imóvel? Esta é uma dúvida que um cliente tem. É a mesma coisa, separou, entra na mesma condição. Tem que provar que perdeu a condição da moradia para a esposa ou para os filhos. Provando, sem problema nenhum, ok? Não há nenhum tipo de problema, tá bom? Então vamos seguir aqui nos nossos slides, que muita coisa vai estar aqui nos slides. Aqui, ó. Se houver impedimento legal de realizar o registro da minha alienação, ok? Então o que eu vou fazer? Houve uma exigência, uma coisa parecida. O que eu vou fazer? Eu pego a escritura, mais a exigência do cartório de registro e vou comunicar ao agente financeiro dessa condição, sem problema nenhum, ok? E continuando também, na existência da escritura, da escritura pública dessa transação, eu posso apresentar um instrumento particular, só que tem um porém nessa questão quando diz aí embaixo, 60 dias. Eu não posso vender hoje, passar a escritura amanhã e daqui a 15 dias eu vou já entrar com o meu plano. Não posso. Isso tem que ter sido realizado, tá, há 60 dias atrás. Não é assim de pronto. Tem que ter esse prazo de 60 dias, ok? Uma outra coisa também que nós não podemos orientar o nosso proponente, mas de maneira alguma. Na questão de a pessoa chega, tem um bom fundo de garantia, mas tem um imóvel no nome dele, né? E orientar dizendo assim, olha, faz a doação ou vende para um parente teu, para um filho menor ou coisa parecida. Se ele estiver usando essa questão de filho menor, não há como a pessoa usar o fundo de garantia, né? Para o filho menor, continua sendo impeditivo ele usar o fundo de garantia, de acordo com o artigo 1689 do Código Civil Brasileiro. Não tem como. Então, já está caracterizando que ele está fazendo isso só para usar o fundo de garantia. E nós vamos ter aqui um slide, quando fala, vamos dizer assim, de fraudar o fundo de garantia, o que pode acontecer. Tá? O que pode acontecer se fraudar o fundo de garantia? Então, filho menor, não há como, continua impeditivo. Não tem como a pessoa se colocar numa condição plena de utilizar esse fundo de garantia. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Comprovação da renúncia de usufruto, que eu acabei de comentar logo no início. Dizer aqui, ó, usufrutuário de um imóvel residencial ou urbano, ele só pode usar o fundo de garantia para a compra da moradia dele, se ele renunciar expressamente a este usufruto, né? Para renunciar ao usufruto é feito em cartório, é feito através de um cartorário, é documento público. Isso tem que levar a registro, de acordo, ok? Então não tem como, então tem que renunciar. Por quê? Porque o usufrutuário ele tem moradia, então ele tem que renunciar expressamente a esta condição. Dê uma olhada depois aí no artigo 1410 do Código Civil Brasileiro, tá certo? Então vamos lá. Perda de direito da residência, é aquele caso do divórcio, da separação, tá? Na forma da Lei 11.441 de 2007, tudo bem? Se ele perdeu, ele tem que provar. Se ele não provar, fica difícil, tá? Tem que provar. Então tem que apresentar a carta de sentença da separação judicial ou da escritura do inventário da partilha. Ele tem que provar. Se ele perdeu para a esposa, se ele perdeu para os filhos, tá certo? Não tem como fazer de uma outra maneira. Tudo bem? Então vamos lá. A carta de sentença não menciona a perda desse direito de residência. Muito bem, ele vai então apresentar o quê? O formal de partilha, que consta a perda do direito de residência. Na hora de dividir esses bens, ok? Então, ele provando, ele entra na condição. Se ele não provar, porque tem muita gente, viu, colegas? É muito importante nós falarmos o seguinte. A pessoa fala assim, eu sou separado. E às vezes, esse proponente, ele é separado apenas de corpos. Não é oficialmente.
precisa ser oficialmente. Então, o que acontece? Eles são separados de corpos. Ele continua casado, ele mora numa casa, ela mora em outro imóvel, é o imóvel deles. Pronto, então eles estão separados só de corpos, isso aí não está provando nada. Tudo bem? E também acontece, às vezes, de muitas pessoas ficam separadas 2, 3 anos, separado de corpos, resolve comprar um imóvel. Tá? O que acontece? Como ele não é separado legalmente, se ele comprar, ela vai ter que também, ela não precisa assinar, mas esse imóvel também vai pertencer à ex-esposa desse comprador, ou ele ou ela, nesse caso, tá ok? Ele ou ela. Então vamos seguir aqui também, numa pergunta aqui do João Carlos, lá da cidade de São Vicente. Falando em João Carlos de São Vicente, já vou fazer um convite para você, João. Nós vamos ter a missa, né, pela passagem do Dia Nacional dos Corretores de Imóveis, que é dia 27, lá na Capela da Santa Casa, no dia 25 de agosto, esse sábado, próximo sábado, às 17 horas, sem meu convidado especial, tá bom? Ele pergunta assim, posso levantar o fundo de garantia para comprar um imóvel sem escritura? Não, acho que já falamos disso aqui, não? Não. Então vamos lá. O César Gonzalez, aqui de São Paulo, ele pergunta o seguinte, quer saber se existe alguma previsão de aumento dos 500 mil de avaliação para sacar o fundo de garantia, porque hoje a avaliação máxima para sacar o fundo de garantia ou enquadrar o cliente, quando for financiamento, na questão do SFHE é até 500 mil. Ele quer saber se tem alguma previsão para aumentar esse valor, né? E não existe nenhuma previsão, inclusive isso compete ao Conselho Curador do Fundo de Garantia. Né? Até o momento não ouvi, assim, ninguém comentar nada a respeito disso. Pode ser que está tendo um estudo, mas até o momento não se tem nada, tá bom? Mas nada impede de ele estar estudando, de repente, aí na semana já que vem essa notícia, mas não tem nenhuma previsão por enquanto, não há nenhuma fumaça nesse sentido, né? O nosso colega Eduardo também aqui de São Paulo, ele faz 3 colocações e é importante eu tecer esse comentário aqui com vocês, porque muita gente pergunta isso. Uma pessoa comprou imóvel em 2011, nós estamos em 2012, utilizou o fundo de garantia para comprar. Agora ele está vendendo, então ele morou lá 1 ano e pouco, 2 anos, ele quer vender esse imóvel. O proponente, ele encontrou lá, o corretor encontrou um comprador, e esse novo comprador quer usar o fundo de garantia dele, ele pergunta se pode. Não. Por quê? Porque ele vai estar naquele interstício de 3 anos. Precisa esperar 3 anos para poder usar o fundo de garantia desse novo proponente comprador. Né? O próprio Eduardo ele faz uma outra colocação aqui. Ó. Se uma pessoa comprou um imóvel em 2011, ele não utilizou o fundo de garantia, mas ele amortizou o saldo devedor. Se ele for vender agora em 2012, né, esse novo comprador pode usar o fundo de garantia? Olha que pergunta interessante do Eduardo, tá? Então a resposta é, até agora, Eduardo, o Conselho Curador tem entendido que não é impeditivo, tudo bem? Então nesse caso, pode sim usar o fundo de garantia, tá ok? Até o momento não é impeditivo. Tem assim, o Conselho Curador não disse nada, então está liberado para usar. E a outra pergunta do colega Eduardo vem aqui. Se uma pessoa comprou um imóvel, utilizou o fundo de garantia para quitar esse imóvel, então ele quitou o financiamento dele. Uma pessoa que for comprar, pode utilizar o fundo de garantia nesta compra? Muito bem. Desde que ele, quando ele comprou esse imóvel, já tenha passado mais de 3 anos. Aí, tá certo? Tem que ter passado mais de 3 anos. Então vamos dizer o seguinte, ele comprou esse imóvel em 1990. 90, então, 12 anos, né? Não, 2000, são 12 anos. Em 2000, ele comprou em 2000, tá? Mesmo que ele tenha até usado o fundo de garantia dele lá em 2000, sem problema nenhum. Aí então ele está vendendo agora em 2012, tudo bem? Ele quitou em 2011 ou quitou em 2012. O que conta esse interstício, Eduardo, de 3 anos, não é da data que ele quitou, é da data quando ele assinou o contrato dele.
Então, se ele comprou esse imóvel lá no ano de 2000, então seria até 2003, né? Pegar o 2004 já estaria liberado. Então, isso não é impeditivo, tá certo? Então, não há nenhum tipo de problema nesta questão. Vamos ver se chegou mais alguma pergunta aqui dos internautas. Aqui no meu iPad. Vê que eu estou ficando chique aqui com o iPad aqui, né? No momento não chegou mais nenhuma pergunta. E essa questão, viu, colegas, de fundos de garantia, só lembrando que nós vamos dar uma continuidade, porque tem muita coisa para a gente detalhar ainda, né? Embora nós estamos comentando, tecendo esse comentário aqui, mas como a área de fundo de garantia, crédito imobiliário, ela é muito dinâmica. É importante você, colega de todo o Brasil, estar sempre acompanhando, porque pode acontecer de eu estar tecendo um comentário aqui neste momento e amanhã ou depois, na segunda-feira, já vem uma novidade, ok? Então, o que acontece? Essa novidade, ela já tira aquilo que nós falamos, que estava enquadrando, pode até desenquadrar o cliente. Então, tem que estar acompanhando, porque esta área ela é muito dinâmica, né? Hoje pode, de repente, amanhã já não pode, tá certo? Então, acompanhe para que não tenhamos nenhum tipo de problema, tá? Então, é importante acompanhar esse dinamismo que é essa área de crédito imobiliário, taxa de juros, uso de fundo de garantia, o que pode e o que não pode. Não é tão complicado assim. Basta você começar a exercitar junto à sua clientela, você vai estar sempre muito bem atualizado nessas questões, tudo bem? E uma grande maioria da população tem esse problema de saber se pode, se ele está enquadrado, se não está. Para isso existe a figura do corretor de imóvel, é um profissional que entende desta área, conhece e vai dar toda a orientação a este cliente que nos procura no dia a dia em nossos escritórios, ok? Então vamos ver aqui se tem aqui mais alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta. Vamos ver se tem as pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá. Freitas já foi, Maurício já foi, Fernando Soares. Vamos dar uma atualizadinha aqui para a gente ver aqui se tem mais alguma novidade, ok? Como eu estava comentando com vocês, essa parte do fundo de garantia, não sei se vai ser mais 3 sexta-feira, vai ter uma sexta-feira, salvo engano, que 7 de setembro, eu acredito que cai uma sexta-feira. Não sei se vai ter este programa ou se nós vamos gravar, ainda não resolvemos, mas a gente fala numa semana anterior, nós comentamos sobre esta questão, ok? Então vamos ver aqui. Vamos lá, é o Robson de Freitas, ele diz aqui, olha. Robson de Freitas Lopes da Praia Grande, olha, da Praia Grande. Ah, já sei que é meu amigo Robson da Praia Grande. Diz aqui, amigo Gilberto, essa questão de fundo de garantia é muito detalhada. Parabéns pelo programa, né? Nós estamos no segundo, viu, Robson? Nós estamos no segundo programa, nós vamos ter mais umas 3, 4 ou 5. Detalhar bem, né? Detalhar bem para que possamos, vamos dizer, deixar todos os colegas que nos acompanham todas as sexta-feiras a par dos acontecimentos, né? Passar e daí para frente a pessoa vai acompanhando o nosso, vamos dizer, o nosso trabalho e essa questão de utilização de fundo de garantia, que é a grande dúvida da maioria da população, tá certo? E vamos ver aqui, tem muitos colegas aqui da cidade de São Paulo nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, né? Colegas nossos lá da minha cidade de Santos, um abraço forte aí aos colegas da minha cidade de Santos, a grande maioria são meus amigos, esses colegas de Santos aí já está convidado aí para ir à missa, né? Em nome de todos os corretores de todo o Brasil, vamos também fazer uma pausa, né? Que dia 27 é Dia Nacional do Corretor de Imóvel, fazer uma pausa para a gente também exercitar o outro lado da moeda. O corretor trabalha muito, nós trabalhamos muito, sábado, domingo, Natal, Carnaval, feriado, mas precisamos também dar uma pausa para o nosso lado espiritual, independentemente de qualquer tipo, de qualquer religião, né? Precisamos dar essa pausa e também olhar o nosso lado espiritual, para que Deus nos ajude, nos abençoe sempre. Colega lá de Presidente Prudente, Rio Claro, Campinas, Limeira, São Bernardo do Campos, Guarulhos, Diadema, Sorocaba, Campinas. Olha aqui, que bonito aqui, hein? Vamos mandar aqui, Aveiros, lá de
Portugal. Nos acompanha, colega corretor de Portugal, nesta manhã de sexta-feira. Aos colegas lá de Aveiro, de todo esse país maravilhoso que é Portugal, quero mandar um forte abraço de todos os corretores brasileiros. Né? E você, colega de Portugal, está me vendo que eu sou descendente de oriental, vou lhe dar uma notícia. Eu sou casado com uma descendente sua. A minha esposa é filha de portugueses. Já estamos casados há 39 anos. Que maravilha, hein? Vamos chegar lá, vamos fazer as bodas de ouro, ok? E só lembrando que no dia 27 de agosto, viu, colegas aí de Portugal, nós aqui no Brasil vamos estar comemorando, né, o cinquentenário da regulamentação da nossa profissão, que é a Lei 4.116, tá bom? Então, a todos os portugueses, o nosso muito obrigado e um abraço forte de todos os corretores brasileiros. Meus colegas, estamos chegando mais ao final deste programa Cresce e Esclarece desta sexta-feira, dia 17 de agosto de 2012. Então, até a próxima sexta-feira, que nós vamos continuar tecendo os comentários sobre Fundo de Garantia. Todos vocês, uma boa sexta-feira, um maravilhoso final de semana e muitos faturamentos e bom negócio. Um abraço, tchau.